Bom dia, turma! Vamos iniciar mais uma semana de aula, né, com a permissão de Deus. Pode ter certeza que a saudade é grande. Logo, logo voltaremos à nossa rotina de sala de aula, tá? Bom, hoje é dia 18/5, nós vamos dar continuidade à parte sintática, né, que é sujeito e predicado. Então, coloque a data na página 39 e 40. Hoje veremos as páginas 39 e 40. Coloque a data, por favor, dia 18/5. Nós vimos que o sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Já vimos a classificação do sujeito e já vimos também que o predicado é algo sobre o qual se afirma do sujeito. E que o predicado é a parte que contém o verbo. Esse verbo pode ser nocional ou verbo de ligação, né? Pode ser os verbos significativos que estudamos, né, na semana passada, que são os verbos transitivos e intransitivos, e os verbos de ligação. Então, hoje nós veremos a classificação do predicado, tá? Então, o predicado é a parte da oração que contém o verbo e traz alguma informação também do sujeito. E esse predicado, ele vai ser classificado em verbal, nominal ou verbo nominal. Na página 39, tá lá, tipos de predicado. Então, primeiro vamos ver o predicado verbal. O predicado verbal apresenta verbos transitivos ou intransitivos, ou seja, predicado verbal tem verbo de ação, tem verbos significativos. Esses verbos podem pedir ou não complemento, tá? E a parte mais importante do predicado verbal, né, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Então, na apostila tem o exemplo: o menino chegou ao colégio. O menino chegou, né? Então, aí eu tenho um verbo intransitivo, porque esse verbo não precisa de complemento. É um verbo de ação, né? O menino chegou. E ao colégio é uma locução adverbial de lugar. Então, o predicado, ele é classificado como verbal porque o verbo é intransitivo. É um verbo significativo, é um verbo de ação. Outro exemplo: os atletas corriam pela pista. Correr é um verbo de ação, né? É um verbo significativo. Aí eu tenho um verbo intransitivo. Eu poderia simplesmente dizer que os atletas corriam, tá? Pela pista é uma locução adverbial de lugar. Predicado verbal, verbo de ação. O núcleo do predicado verbal é o próprio verbo, tá? E esse verbo, ele pode ser intransitivo ou transitivo, que pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, tá? Já o predicado nominal apresenta os verbos de ligação, que nós vimos também na semana passada. Os verbos de ligação indicam estado ou mudança de estado. Então, no predicado nominal, turma, o verbo, ele vai fazer a ligação entre o sujeito e o seu predicativo, né, que é uma qualidade que nós damos ao sujeito. Por isso que foi importante a gente ver primeiro a classificação dos verbos, para vocês saberem classificar o predicado. Porque o predicado, ele é verbal quando tem verbo de ação. Predicado nominal apresenta verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele vem acompanhado de um predicativo, que é a qualidade lá do sujeito, tá? Então, vamos ver aí o exemplo. O teste era fácil. O exemplo da apostila de vocês.
O teste era fácil. Era é o verbo ser, né? Verbo de ligação. Fácil é uma característica, é uma qualidade que eu estou dando ao sujeito, que é o teste. O que era fácil? O teste. Então, a função do verbo de ligação é ligar o predicativo ao sujeito. Outro exemplo. A moça estava apaixonada. Estava, verbo de ligação, né? Apaixonada é uma característica que eu estou dando ao sujeito. Quem estava apaixonada? A moça, tá? Então, esse verbo estava, o verbo estar, é um verbo que não está indicando ação, tá? Está indicando o estado do sujeito, que é apaixonado. E temos também a classificação do predicado em verbo nominal. Então vamos lá: predicado verbal, verbo de ação; predicado nominal, verbo de ligação. E o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal vai apresentar dois núcleos, turma. O verbo significativo, que vai ser um verbo transitivo ou intransitivo, mais um predicativo. Sendo que esse predicativo, ele pode ser uma característica do sujeito ou uma característica do objeto, tá? Do complemento do verbo. Por exemplo, quando eu falo a menina estava triste, triste é uma característica que eu estou dando ao sujeito, tá? Então eu tenho o predicativo do sujeito e posso ter também o predicativo do objeto. Quando a característica, o predicativo, está depois do sujeito, ele está dentro do predicado. Então vamos ver os exemplos aí. Página 40, turma, na página 40. Bom, então o predicado verbo nominal, ele vai apresentar dois núcleos, que é um verbo de ação. Esse verbo é nocional, né? Ele vai ser transitivo ou intransitivo. E ele vem acompanhado de um predicativo, que é uma qualidade, que é uma característica que eu vou dar ao sujeito, ao objeto, tá? O objeto, quando essa característica complementa o sentido, dá uma qualidade ao complemento verbal, tá? Então vamos lá. Os jogadores saíram vitoriosos da competição. Página 40, ó. Os jogadores saíram vitoriosos da competição. Sair é um verbo de ação, né? Saíram. Eu posso muito bem dizer que os jogadores, né, saíram. Sendo que o verbo sair, ele está acompanhado de uma qualidade, de uma característica. Eu estou dando um atributo aos jogadores. Vitoriosos é uma característica dos jogadores, tá? Então aí eu tenho um verbo de ação, que é um verbo intransitivo, mais uma qualidade. Predicado nominal é verbo de ligação mais predicativo. Predicado verbo nominal, verbo de ação mais predicativo. Tá? Então vai ser classificado como predicado verbo nominal porque nós temos o núcleo do predicado, que é a palavra mais importante, e a qualidade, uma característica que eu estou atribuindo ao sujeito, que é vitoriosos. Então, no predicado verbo nominal eu tenho dois, tá, turma? Eu tenho dois núcleos. Vamos ver outro exemplo. Os professores julgaram os alunos capazes. Os professores julgaram. Então, julgar é uma ação. Então, eu sei que aí eu já tenho um verbo significativo.
Quem julga, julga alguém, tá? Então, já é um verbo transitivo. É um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Julgar o quem? Os alunos capazes. Então, dentro do predicado, eu tenho o verbo transitivo direto e eu também tenho uma característica, uma qualidade, que são capazes, tá? Então, essa qualidade, eu não estou dando essa qualidade para o sujeito. O que são capazes? Quem são capazes? Os professores ou os alunos? Quem são capazes? Então, essa característica é do objeto, são os alunos, tá? Então, assim, olha, os professores julgaram. Quem julga, julga alguém. Julgaram quem? Os alunos. Então, capazes é um predicativo do objeto, porque ele está depois do verbo, tá? Se essa característica estivesse relacionada ao sujeito, seria predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal apresenta dois núcleos, que é o verbo transitivo ou verbo intransitivo, são verbos significativos, mais um predicativo. E esse predicativo pode ser do sujeito ou pode ser do objeto, tá ok? É importante que vocês, eu sempre falo isso, né? Vocês veem o vídeo, mas é importante dar uma olhada, ler. Ler é fundamental. As páginas que a gente sinaliza, tá? Então, se a matéria, a explicação estão nas páginas 39 e 40, é necessário que na hora de executar as atividades, os exercícios, vocês consultem a apostila, que é o material que vocês têm, é o seu material didático, tá? Então, nós estaremos sempre em tempo, né, real com vocês, no horário de aula, tirando as dúvidas. Vocês podem ir no privado, professor, nós não conseguimos resolver esses exercícios, então nós estamos aqui para isso, tá, turma? Eu vou colocar um vídeo explicativo para complementar nossa aula e logo após eu vou indicar as atividades da apostila. Beijo, turma. Até a próxima.